Tem uma coisa sobre mudança que as pessoas não comentam, é que você não percebe que está mudando quanto você está estudando, lendo, fazendo terapia. Você percebe quando a vida te testa. E foi exatamente isso que aconteceu comigo nos últimos dias. Oi, eu sou a Mari, esse é Mais Que Ontem. E aqui eu registro minha jornada real de mudança do jeito que ela acontece. Com avanços, quedas, testes da vida e percepções. Há 2 semanas foi aniversário do meu irmão. E de presente eu dei uma viagem para ele para Curitiba. E fomos só nós dois e eu queria que fosse tudo perfeito. E claro, começou tudo dando errado já. No aeroporto, a sala VIP estava lotada. Fila de espera de 40 pessoas. Nem conseguimos entrar. E daí o voo atrasou. E quando finalmente embarcamos, foi turbulência do começo ao fim. E foi tão forte que depois algumas pessoas até comentaram que ficaram com medo do avião cair. Por causa do mau tempo, nós não pudemos pousar em Curitiba e fomos parar em Florianópolis. Sim, em outro estado. E nem acabou aí. A companhia aérea colocou a gente num ônibus. E o ônibus estava com problema elétrico, então sem luz, sem tomada e todo mundo com celular sem bateria. 6 horas de viagem. Ah, e no aeroporto eu fui comprar alguma coisa pra gente comer, né, no caminho. Eu comprei 2 suquinhos de R$ 17 cada, uma coxinha de R$ 20, um pão de queijo de R$ 20 também e mais 2 cafés super faturados que eu nem lembro o valor. Colocaram sucos e saladas num saco de papel e eu fui pegar o meu café. Só me deram um. E eu reclamei. A moça olhou na nota e ela viu que só havia cobrado um. Então voltei pro caixa. Voltei pra fila do café. Peguei o segundo café e fui embora. Já dentro do ônibus, eu abri o pacotinho e cadê minha coxinha superfaturada? Não colocaram. E quando finalmente chegamos, era para termos chego por volta das 3 horas da tarde. Chegamos por volta da meia-noite. Já tínhamos perdido toda a tarde e o jantar no Hard Rock Café que eu tinha planejado. Mas sabe o que é estranho? Eu não me estressei, nem por um minuto. Eu fiquei chateada por ele, claro, mas eu estava calma. Nem eu reconhecia a tranquilidade que eu senti. E ali eu percebi que eu estou mudando. Porque a antiga Mari teria surtado, chorado talvez, ficado frustrada, feito 1000 cenários mentais. Mas eu só pensei, ok, é isso que temos, vamos seguir. E meu irmão tá comigo e não temos que nos estressar. Né? Ninguém tem compromisso. É uma pena que perdemos a tarde, mas tudo bem. E como se a vida quisesse reforçar o recado, hoje de manhã minha conta do LinkedIn foi hackeada. Sim, justamente agora que eu estou procurando emprego. E eu fiquei me perguntando por que, que alguém hackearia o LinkedIn de uma professora que nem é famosa e nem tem muitos contatos na plataforma. Eu recebi um código de recuperação no meio da madrugada, que era quando a pessoa estava tentando entrar e ela conseguiu. E aí que veio a preocupação real, né? Então, será que o meu e-mail foi hackeado também? Porque ele recebeu o código do LinkedIn, eu recebi no meu e-mail, ele precisava do código e ele acessou o código, né? Então, como? E as contas do banco? Aí, para ajudar, a minha internet estava ruim, o servidor de um dos meus e-mails estava instável, e aí eu não sabia se era minha internet, se tinha sido hackeada, e enfim, foi ali.
E eu apreensiva e tentando tomar as providências, mas graças a Deus, assim, eu tenho uma pessoa de extrema confiança na minha vida e que é meu anjo da guarda, e aí ela acessou tudo pelo computador dela, me ajudou com o Google Authenticator, checou meus e-mails, revisou minhas contas, assim, tudo enquanto eu ficava tentando não entrar em pânico. E o mais louco é que nem assim eu perdi o controle emocional. Eu tava preocupada, lógico, mas calma, relativamente calma. E essas duas situações me mostraram assim uma coisa importante, que a gente só percebe que está mudando quando a vida faz bagunça ao redor. E você continua inteiro? Eu posso até comparar com uma situação parecida que eu vivi este ano. Eu estava no aeroporto de Miami para fazer conexão para Atlanta e poder voltar para o Brasil. Mas por conta do alerta de tornado, o voo não tinha hora para sair. Então estava aquele caos. E eu, particularmente, poderia ficar lá um mês ainda sem problema. Mas a pessoa que estava comigo, ela tinha que trabalhar no dia seguinte. Então eu fiquei tão nervosa, tão preocupada, eu nem conseguia conversar direito. Eu só relaxei horas depois, na segunda conexão, quando eu já estava voando de volta para casa. Eu mesma não tinha um problema, mas eu me preocupei por outra pessoa. E eu percebi que a minha reação mudou e que meu corpo não entra mais naquele caos automático, que eu não acredito mais no pior cenário, que eu não me abandono mais emocionalmente. E aí eu pensei que eu estou mais firme, mais presente, mais madura. E hoje, depois de fazer o que dava sobre as senhas, eu lembrei de algo que eu vi bastante na mentoria por esses dias, que é quando estamos perto de algo grande, começam a aparecer coisas pequenas para nos derrubar. E eu sei que ainda tem muito para melhorar, mas eu também sei que eu estou mudando e já isso para mim é muito válido. E se você já passou por algo assim, se você percebeu essa mudança pelas suas reações, me conta aqui nos comentários. E eu quero encerrar agradecendo profundamente a Lu por ser a pessoa que me socorre, que me puxa, que me acalma, que me lembra quem eu sou e que me ajuda todo dia a ser mais que ontem